35, Deus falando com quem? Diga, Deus falando com Jeremias. Então, Jeremias, ele era o profeta dessa geração aqui. Na linguagem bem oterense, ele era o cara. Aonde Jeremias chegava, todo mundo olhava e via que ele era uma autoridade, via que ele era um homem que Deus falava através dele. Quando Deus queria falar com o povo, Deus chamava Jeremias. Jeremias, leva a palavra ao povo, reúne o povo. Era Jeremias. Jeremias era o profeta daquela geração. Porém, aqui Deus chega de Jeremias, vai até a casa dos recabitas. E Jeremias sai de Jerusalém, porque os recabitas, eles moravam em tendas. E ele sai, vai até a tenda onde estão os recabitas, chega lá com ele e diz assim: olha, Deus, quando eu vim aqui, pediu para me levar vocês para o templo, para mostrar para vocês a casa do Senhor. E aí toda aquela família sai, vai até a casa do Senhor. Jeremias mostra para eles. Só que o Senhor diz para Jeremias: tu vais oferecer vinho para eles, tu vai colocar eles numa mesa e tu vais oferecer vinho para eles. Quem foi que falou para Jeremias ir até a casa dos recabitas? O Senhor. O Senhor que falou. Então Jeremias foi lá, pegou eles, levou para dentro da casa do Senhor, mostrou para eles, levou eles para uma sala. Nessa sala tinha uma mesa, e nessa mesa havia jarras de vinho. E Jeremias diz para eles assim: olha, o Senhor mandou eu oferecer vinho para vocês. Olha a resposta, versículo 6. Mas eles disseram: nós não bebemos vinho. Nós não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos deu uma ordem: não bebam vinho, nem vós e nem os vossos filhos, para sempre. Quem foi que deu a ordem? Não. Quem deu a ordem para os recabitas foi Jonadab. Jonadab, filho de Recabe. Você sabe quantos anos se fazia isso aqui? 200 anos. 200 anos que isso aqui aconteceu. O líder da família, Jonadab, já tinha morrido. Recabe já tinha morrido. Porém, eu preciso voltar um pouco para que você entenda aonde que surge Jonadab, filho de Recabe. E aí você vai entender. Vamos lá, vamos ver onde que surge o Jonadab. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 10, versículo 15 e 16. Primeiro, você abre lá, você depois vamos acompanhar, porque eu preciso dar uma informação para você aqui. Você se lembra quando o pastor André Ricardo, ele estava ministrando aqui, que ele falou que Jezabel queria matar o Elias? Você se lembra? E que Elias, ele fugiu, né? Eu vou aqui lembrar você, quem esteve aqui e ouviu sábado de manhã. Jezabel, depois que Elias executa os profetas de Baal, Jezabel dá uma ordem, manda avisar o Elias que ela vai executar ele.
E a Bíblia diz que Elias, ele foge, ele e o moço, eles fogem. Mas chega em uma determinada cidade, ele manda aquele jovem ficar ali e ele continua a jornada dele. E aí ele se deita debaixo de uma árvore e pede para morrer. E aí é quando o anjo do Senhor desce e leva para ele pão e água. Ele come a primeira vez, depois ele volta a dormir, depois o anjo vem, chama ele de novo, acorda ele e diz: coma, porque a sua viagem é longa. Aí ele caminha 40 dias e 40 noites. Estou lembrando aqui você. Só que quando ele chega no monte, Deus diz para ele: volte, porque você precisa ungir. Ele precisava ungir 3 pessoas. Ele ia ungir o Eliseu, que ia ficar no lugar dele, e ele ia ungir Jeú, que Jeú se tornaria rei em Judá. Porque quem era o rei de Judá era o rei Acabe, e ele ia morrer. Quando ele morre, Jeú assume o lugar dele. Então, quando Jeú assume o lugar dele, a primeira missão dele, do rei Jeú, era executar o restante dos profetas de Baal, que ainda estavam em Samaria. Eles estavam em Samaria. Então Jeú se torna rei, e na primeira jornada dele, na primeira caminhada do rei Jeú, é que ele encontra no caminho Jonadab. É que é exatamente o que está aí em 2 Reis 10:15. Ele diz assim: tendo partido dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro. Jeú saudou e perguntou: o que tu tens no teu coração? É sincero para comigo? Respondeu: com o meu para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, ele diz: então, dai-me a mão. E Jonadab deu a mão, e ele pegou na mão de Jonadab e colocou ele sobre o seu carro, e disse: venha comigo, verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou no seu carro. Olha só, é aqui que aparece este nome Jonadab, filho de Recabe. Quando você vai se aprofundar um pouco mais sobre o Recabe, não tem um registro. Mas quando você vai se aprofundando, pesquisando, você vai encontrar aqui Recabe, ele tem uma parentesco lá nos dias de Moisés. No começo, ele passa a fazer parte da tribo de Israel. E o Recabe, o pai de Jonadab, o Recabe, ele está presente no dia do desafio de Elias e os profetas de Baal. Alguns estudiosos dizem que Recabe ajudou porque ele era temente a Deus. E ele, quando você vê lá Elias ele está dando ordem para algumas pessoas: vão buscar água para mim, vão buscar tal coisa. E os estudiosos dizem que Recabe estava ali, era um daqueles homens que estavam obedecendo. Porém, Recabe também estava quando os profetas de Baal foram executados. E agora aqui, Jonadab, filho de Recabe, está indo com Jeú para executar os restantes dos profetas de Baal. Porém, quando ele chega, vou encurtar aqui, quando ele chega em Samaria, Jeú, de fato, ele executa os restantes dos profetas de Baal, juntamente com Jonadab. Porém, quando eles voltam, Jeú vai continuar o seu reinado e Jonadab vai para sua casa. Chegando na casa, ele reúne a família e diz: olha, nós vamos fazermos uma aliança aqui.
nós vamos fazermos uma aliança. E é aqui que, no versículo 6, é que se levanta o líder da família e diz: olha, e diz: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: não bebeis vinho, nem vós, nem os vossos filhos, para sempre. Não construí casas, e nem semeei, nem semente, não plantareis vinha, e nem tereis nenhuma, porém todos os vossos dias vocês habitarão em tendas. Eles fazem uma aliança. Eles fazem uma aliança. E aqui, em Jeremias 35, já se fazia 200 anos. Elias já tinha sido arrebatado. Jonadab e Recabe já não viviam mais. Já estava na 4ª geração. Mas eles continuavam obedecendo a ordem do seu patriarca. Eles continuavam obedecendo a ordem. Mesmo Jeremias sendo profeta, mesmo Jeremias dizendo: foi Deus que nos mandou, foi Deus que me mandou eu levar vocês. Amados, nem Jeremias e nem os recabitas sabiam qual seria o desenrolar daquela situação. Eles não sabiam. Só que Deus vinha acompanhando aquela família. Deus vinha acompanhando. Deus vinha acompanhando a fidelidade deles. Quando o líder da família se posiciona e diz para Jeremias: Jeremias, nós não bebemos vinho, porque nós temos uma aliança com o nosso patriarca Jonadab, filho de Recabe. Jeremias, ele ficou sem saber agora o que fazer. E ele se levanta da mesa. Quando ele se levanta da mesa, Deus chama Jeremias assim para o lado. Cá, Jeremias. Deus chama ele: Jeremias, cá. Estás observando? Você está vendo, Jeremias? Como os recabitas continuam obedecendo Jonadab, o seu patriarca. Glória a Deus. Agora, Jeremias, eu falo com meu povo através de você, mas eles não me obedecem. Eles fazem uma aliança comigo no anoitecer, e quando é no amanhecer, eles já quebraram a aliança. Eles não me obedecem. Mas olha a família dos recabitas. Eles continuam obedecendo o patriarca deles, a ordem que foi dada pelo líder. E eles continuam obedecendo. Aí Deus chama a família dos recabitas assim e diz: olha, a partir de hoje eu vou liberar uma bênção sobre a vida de vocês. Que sempre existirá um homem da família dos recabitas que sempre me servirá. Ele abençoa aquela família. Mas como o seu próprio povo. E Deus diz: olha, Jeremias, vem cá agora. O meu povo que não me obedece, que sempre quebra a aliança comigo,
eu vou entregar eles na mão dos adversários. Foi aí que eu fui mergulhar. Foi aí que eu fui mergulhar do que é viver uma vida de aliança com intensidade. Quando eu ouvi essa pregação, que o pastor André foi lá no Outeiro ministrar essa palavra, e no ano seguinte tinha a conferência dos aliançados em Minas, imediatamente eu convoquei 10 pastores. Eu disse: nós precisamos ir em Minas, nós precisamos nos aprofundar nesta palavra aliança. E quando nós fomos em Minas e que nós absorvemos, mas antes disso eu quero dizer uma coisa: quando nós fomos para Minas, eu tive uma reunião com os pastores. Eu disse para eles: olha, a gente não pode simplesmente para participar de mais uma conferência, porque nós temos participado de tantas conferências, ouvido tanta palavra abençoadora, mas na hora de executar a gente não consegue executar, a gente não consegue fazer. Eu disse porque o nosso solo ele não está preparado, e os nossos solos eles precisam estar preparados, porque a semente ela cai à beira do caminho, mas ela não consegue germinar porque o chão está compactado, a semente não consegue penetrar, e as aves vêm e comem a semente. A outra semente ela cai entre as pedras, ela cresce, mas ela não cria raiz e ela morre. A outra semente ela cai entre os espinhos e os espinhos o sufocam e ela morre. Os problemas, mas tem uma semente que ela cai numa boa terra. A semente ela cai numa boa terra. E o que é a semente? A palavra. A palavra. A palavra é a semente. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas se o seu coração estiver com uma terra boa, essa semente vai cair. Ela vai germinar. E no tempo certo você vai ver o resultado. Eu falei para eles isso: olha, a gente tem que ir com o nosso coração com uma terra boa, porque quando nós vermos de lá, nós vamos pegar a semente e nós vamos distribuir essa semente entre a nossa liderança, entre a nossa igreja, entre os tabernáculos. Amados, o resultado tem sido maravilhoso. Maravilhoso. Nosso primeiro batismo desse ano nós fizemos na igreja sede. Nosso primeiro batismo do ano nós batizamos 118 pessoas, que nós chamamos os filhos da aliança. São os filhos da aliança. E todos eles recebem uma camisa. Na medida em que eles são batizados, quando eles vão para trocar, para tirar a barra do batismo, quando eles vêm de lá, eles já vêm com a camisa Filhos da Aliança. Sabe por quê? A igreja precisa gerar filhos. Você, como um aliançado, você precisa gerar filhos. Você precisa gerar filhos. Foi aí que houve um despertamento.
aí que houve um despertamento. E foi aí que Deus me deu 5 princípios de vivermos intensamente uma aliança. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Pegando essa história da família dos Recabitas, que se permaneceram firmes na aliança. Nessa revista aqui tem 5 princípios. Amém? Que eu quero compartilhar com você hoje. O primeiro princípio é a aliança com Deus. Glória a Deus. Qual é o seu nível de aliança com Deus? Aleluia. Qual é o seu nível de aliança com Deus? Será que você tem orado como deveria orar? Será que você tem jejuado como você deveria jejuar? Será que você tem lido a Bíblia como deveria ler a Bíblia? Glória a Deus. Porque uma das coisas que Deus mais quer de cada um de nós é que tenhamos uma vida de intimidade com Ele. Uma vida de intimidade. Por isso que está registrado na palavra de Deus: entra no teu quarto e fecha a porta. Entra no teu quarto e fecha a porta. Quarto é lugar de intimidade. Glória a Deus. Quarto é lugar de intimidade. E quando ele diz fecha a porta, é para que você não seja incomodado por ninguém. Ele não quer que ninguém naquele momento vá te incomodar, porque naquele momento você está tendo um relacionamento com Ele. Naquele momento você está tendo uma comunhão com Ele. Naquele momento você está tendo uma intimidade com Ele. Você está falando, Ele está te ouvindo, e Ele fala e você ouve. Amém. Por quê? Porque é lugar de intimidade. Glória a Deus. Um aliançado, ele precisa viver uma vida de intimidade. De intimidade com Deus, de leitura da palavra, ser um homem de oração, ser uma mulher de oração. Meu querido, a sua intimidade com Deus ela tem que ser tão profunda, tem uma profundidade tão alta, que aonde você chega, as pessoas sentem o aroma. Elas precisam, porque além dessa intimidade, nós somos vasos. Amém? Amém. Diga assim: você é um vaso. E o que você carrega dentro desse vaso? Oh, glória a Deus. O que você carrega dentro desse vaso? A mulher, ela carregava um vaso. E quando ela se encontrou com Jesus, ela quebrou o vaso. Glória a Deus, glória a Deus. E ela ungiu Jesus com óleo. E a Bíblia diz que o óleo perfumou não só Jesus, mas o óleo perfumou toda a casa. Glória a Deus. Toda a casa ela foi perfumada. Mas o óleo estava onde? Dentro do vaso. Aquele vaso, ele não tinha tampa. Porque senão poderia estar escrito ele, ela destampou o vaso. Mas ela diz que ela quebrou o vaso. Porque o que tinha no vaso era algo precioso. Era algo valioso. E quando você vai estudar a respeito desse vaso, você vai ver que são vasos bonitos,
que são pagos um valor muito alto. Glória a Deus. Porque aquele óleo é exatamente especial. Sabe por que o aliançado de uma vida com Deus, ele se adianta? Glória a Deus. Ele se adianta. Ele não espera, ele se adianta. A história dessa mulher, do vaso de alabastro. Os discípulos ficaram chateados, Judas ficou chateado. Jesus vendo isso, Jesus diz: olha, o que essa mulher fez, ela já está me preparando para o sepultamento. Jesus ainda iria, faltava uma semana para ele ir para a cruz. Mas a vez que ela se adianta, ela se adianta. Lá no livro de Marcos, capítulo 16, você vai ver que Maria, juntamente com Madalena, elas vão na feira comprar as essências, porque elas achavam que Jesus já estava no túmulo. Porém, quando elas chegam no túmulo, Jesus já não estava mais lá, porque Jesus já havia ressuscitado. Glória a Deus. O aliançado, ele sempre chega primeiro. Aleluia. O aliançado, ele sempre chega primeiro. É o primeiro que chega no culto. Ele nunca chega atrasado. O aliançado, ele sempre sai na frente. Por quê? Por causa da aliança que ele tem com o Senhor. Então a gente precisa ver qual é o nosso nível de aliança com Deus. Qual é o seu nível de aliança com a sua família? Glória a Deus. Tem pessoas que já desisti de fulano, não tem mais jeito. Eu já fiz de tudo. Já orei, já fiz corrente. Eu já fiz de tudo. Será que você já fez de tudo mesmo? Você já jejuou 40 dias por ele, por ela? Você já jejuou 40 dias? Porque a gente acaba descartando aqueles que são da nossa própria família. Mas a gente crê que o nosso Deus é um Deus de milagre. A gente crê que o nosso Deus é um Deus de libertação. A gente crê que o nosso Deus é um Deus que transforma a vida. E como que alguém que confessa a fé não acredita que Deus pode mudar Aleluia. alguém da sua família? Glória a Deus. Aleluia. Se você acredita em milagres, se você acredita em transformação, então acredite que esse membro da tua família, Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai trazer de volta, Deus vai trazer de volta aqueles que saíram, Deus vai trazer de volta, porque os filhos sempre voltam à casa do Pai, os filhos sempre voltarão à casa do Pai. Quem que vai lutar pela tua família? Nós não podemos desistir da nossa família. Nós não podemos desistir de nenhum membro da nossa família. Porque a própria palavra nos ensina que uma família dividida, um lar dividido, não pode subsistir. Uma família dividida facilmente será destruída. Então agora é hora de você lutar pela sua família. É hora de você jejuar pela sua família. E sempre ore de uma
forma dizendo assim: Deus, coloca um homem de Deus, uma mulher de Deus no caminho do meu filho, no caminho da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, para pregar a palavra para ele. Você já orou assim? Dizendo para Deus: coloca um homem de Deus no caminho do meu filho, coloca um homem de Deus, uma mulher de Deus no caminho da minha filha, para pregar a palavra para eles. Princípio de aliança. Qual é o meu nível de aliança com a minha família? E a gente precisa entender isso. Qual é o meu nível de aliança? Porque o aliançado, ele não deixa ninguém para trás. O aliançado, ele vai até o fim. Ele só desiste daquela pessoa quando ela morre. Aí ele desiste. Mas ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo. Ele vai insistir, ele vai atrás, ele vai atrás, ele vai atrás. Porque o aliançado não desiste. Qual é o meu nível de aliança com a minha família? Qual é o seu nível de aliança com a sua família? Nós intitulamos um domingo que a gente traz, eles trazem toda a membresia da família. Eles trazem, a liderança traz todos os parentes, os familiares. Quando alguém não pode vir no domingo, eles trazem a fotografia, ou eles trazem uma peça de roupa que representa aquela pessoa, e eles colocam no altar, e a gente ora. Porque às vezes a pessoa, ela não veio, tá? Teve um compromisso, não dá para vir, entrega a roupa dela, que a roupa dela está representando ela na casa de Deus. A fotografia dela, aqui na casa de Deus, está representando que ela está aqui. Porque a melhor coisa para a família é ver a sua família no altar de Deus. Amém? É aliança com a família. Existe um princípio que é o princípio da aliança com o meu pastor. Eu vi aqui que vocês, no sábado, estavam aqui juntamente diante do pastor de vocês, diante da pastora de vocês, afirmando uma aliança. Amém, Jesus? Quem não esteve aqui sábado de manhã? Sábado de manhã você teve que trabalhar, não pôde estar aqui. Então, daqui a pouco você tem que vir aqui com o seu pastor, com a sua pastora, olhar nos olhos deles e professor, hoje eu firmo uma aliança. Minha pastora, firmo uma aliança com a senhora, pode contar comigo, pastora. Você já viu? Que igreja bonita! Você faz parte de uma igreja bonita, uma igreja top. Vocês têm pastores top aqui. Pastores que oram por vocês. Pastores que estão jejuando por vocês. Quando você está lá na guerra, que você está na luta, o teu pastor, a tua pastora está de joelhos. Talvez você não esteja vendo, mas Deus está vendo. Porque a luta de vocês é a luta deles, mas a vitória de vocês também é a vitória deles. Qual é o meu nível de aliança com o meu pastor?
precisa entender isso. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Não cabe a mim e nem a você julgar a autoridade que foi constituída por Deus. Porque quando você faz isso, você está se rebelando contra o próprio Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Quando Davi e quando o rei Saul queria executar Davi, o Saul, ele não tinha aliança com Davi, mas Davi tinha aliança com Saul. A Bíblia nos conta que Saul, ele sentiu uma necessidade de esvaziar, de fazer o dois, bem claro. E a Bíblia diz que ele entra numa caverna. E quem está lá no fundo da caverna é Davi e os seus valentes. Aleluia, Deus. Porém, quem entra na caverna não vê quem está no fundo da caverna, porque o fundo da caverna é escuro. Mas quem está lá no fundo da caverna vê quem entra na caverna por causa da claridade que está lá fora. E quando os valentes de Davi vê Saul entrando na caverna, tudo em silêncio, porque eles estavam dentro de uma caverna. Ele diz assim: Davi, Deus te entregou o teu inimigo em tuas mãos. Olha, Davi, quem é que está entrando? Era o Saul apertado. E a Bíblia diz que ele diz assim: Davi, vai lá e executa ele. Agora é a hora. Davi, naquele momento que estamos dizendo: vai lá, Davi, vai lá, Davi, vai lá, Davi, vai lá. Davi, ele vai. Quando Davi chega pela costa do rei, a Bíblia diz que ele corta o manto. Quando você vai ver na Bíblia, quando ele dá o corte no manto, algo acontece aqui dentro dele. É como se o coração dele tivesse, começou a bater mais forte. Sabe por quê? Porque o que ele estava fazendo era errado. Você já prestou atenção que toda vez que você está fazendo algo de errado, acelera um pouco? Quando você está fazendo algo de errado, você não quer que ninguém te veja, você fica se escondendo para que ninguém te veja, e você fica acelerado ou acelerado. Assim Davi ficou. A Bíblia diz que ele sentiu algo aqui dentro bater mais forte, e ele recua. Quando ele chega lá, os escudeiros de Davi ficou com medo. Por que tu não executou Davi? Por que tu não executou Saul? É quando ele diz: ai de mim tocar no ungido. Glória a Deus. A Bíblia aprendeu que existe uma aliança. Amém. Glória a Deus. Outro fato interessante é que Davi, ele amava muito o rei Saul. Ele sentiu vontade de ver o rei. Ele decidiu ir no acampamento onde estava o rei Saul. E a Bíblia diz que Deus lançou um sono profundo sobre o exército, e todos dormiram. Davi foi até a tenda onde Saul estava. Ele e um dos seus escudeiros. E o escudeiro dele disse: Davi, dá um passo à frente, porque eu vou pegar a lança
e vou cravar. Eu vou executar ele. A Bíblia diz que Davi conteve o seu valente e disse assim para ele: toda autoridade que foi constituída por Deus não cabe a mim e nem você julgar. Deixe que o próprio Deus se encarregará de julgar o rei. E a Bíblia diz que o Davi e o escudeiro pegam a lança, a botija com água, sai de dentro do acampamento, fica na montanha e dá um grito. E todo aquele exército se desperta, acorda. E quando eles veem, Davi está lá com a lança e com a botija do rei. Quem é você para julgar a autoridade que foi constituída por Deus? Aleluia. Aqui estão os líderes de vocês, Glória a Deus. que foi constituído por Deus. Eles não pediram para vir para cá. Deus trouxe ele para cá. Trouxe esse casal para cá, para ser profeta sobre a vida de vocês, para ser um Abraão sobre a vida de vocês. Quando você entender isso, estar aliançado com o teu pastor e com a tua pastora, Glória a Deus. pode chegar alguém do sapateado de fogo, pode chegar alguém te convidando: ô irmã, bora bem ali, que tem um profeta, que ele, quando ele cospe, sai fogo. Você vai dizer: meu irmão, você me desculpa, não quero ser deselegante com você, mas eu já tenho profetas sobre a minha vida. Vocês, a gente pode ouvir muita gente. Eu agradeço pela vida do pastor André, tem me ensinado muito. Os pastores que a gente tem nos ensinado muito. Mas eu tenho duas autoridades sobre a minha vida. Eu tenho meu líder, que é o pastor Josué, que é autoridade sobre a minha vida, e tenho meu pai na fé, que se chama Martinho Carmona. Ele é o meu pai na fé. Ele é meu pai. Eu não tenho outro pai na fé que não seja ele. Ele é meu pai. Aqui está esse casal de pastores que são pai na fé de vocês. Vocês podem ouvir muitos ensinamentos, mas pai e mãe, vocês aprendem. Quando você entender isso, da aliança que você tem com o seu pastor, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Você sabe quando você vai no shopping? Olha só, você vai no shopping, aí de repente você passa numa vitrine, aquela loja top. Aí você olha e diz assim: meu irmão, esse sapato tem a cara da minha pastora. Glória a Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo? Compra, leva para ela, que quando tu der para ela, uma bênção vai ser liberada sobre a tua vida. Você entende isso? Amém. Porque é bíblico. Glória a Deus. Honra. E a gente pode aqui passar a noite toda falando a respeito disso, mas também ele diz assim mesmo: é dando que se recebe. Amém. Quando você vai lá no
shopping, você passa lá na loja, top, e vê aquela camisa, olha, essa camisa tem a cara do meu pastor. Compra. Glória a Deus. Que Deus vai liberar algo que está travado na tua vida. Mas com essa atitude vai ser destravado. E você vai ver Deus agindo. Você vai ver Deus operando. Porque nós temos uma aliança. Uma aliança de fidelidade. Qual é o meu nível de aliança com a visão da minha igreja? Hoje, pastor Max, estão estabelecendo uma visão de andar aliançado, viver essa visão de aliança. Eu vim aqui, irmãos, eu vim aqui quando o pessoal estava trabalhando, quando estava só aquela bagunça de construção aqui, os irmãos trabalhando, sol quente aqui, batendo massa aí fora, fazendo concreto. Agora você está usufruindo. Agora você está usufruindo. Mas por quê? Porque existe um propósito. É a visão do reino. É a visão da igreja. E quanto mais nós tivermos nessa visão pessoas aliançadas, quanto mais nós tivermos líderes aliançados, mais líder, menos esforço. Glória a Deus. Quanto mais líder, menos esforço. Sabe por quê? Porque todo mundo vai trabalhar para o mesmo propósito, todo mundo vai trabalhar com o mesmo objetivo: preparar a casa do Pai. Amém. Agora você imagine isso comigo. Aquela pessoa que chega aqui arrebentada, quebrada, ferida, machucada, senta na cadeira que você está sentado, ela se converte aqui, ela aceita Jesus, ela é batizada, ela tem a sua vida transformada. Glória a Deus. Quem cooperou? Quem cooperou para que ela viesse aqui? Quem cooperou para que ela tomasse o seu lugar neste ambiente? Aquele que tem semeado, aquele que tem plantado. Talvez a gente não vê isso, mas através da sua oferta, através do seu dízimo, você tem dado conforto para aqueles que estão chegando. Glória a Deus. E Deus, Ele honra. Deus, Ele abençoa. Deus não é devedor de nada a ninguém. Quando a gente vive a visão da igreja, e se você viver essa visão com intensidade, sabe por quê? Quem vive em aliança, Deus promove. Glória a Deus. Diga assim para o irmão: quem vive em aliança, Deus promove. Eu provo isso na Bíblia para você. Glória a Deus. Deus promove. Você quer ver? Olha só o que aconteceu. Jerusalém foi invadida. O rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Ele manda escolher homens, mulheres de boa aparência, inteligentes, e ele traz para a Babilônia. E no meio dessa turma veio 4, mas eu quero falar de 3: Cedraque, Mesaque e Abednego. Eles vieram junto, chegaram na Babilônia, se tornaram o quê? Funcionários do rei, trabalhavam para o rei, e deu uma doideira no rei, que ele resolveu fazer uma estátua. Só vamos fazer uma estátua num campo aberto, e nós vamos fazer um decreto: convoque todos
governadores, prefeitos, as autoridades da cidade mais próxima, que venham para cá, para o dia da comemoração, de nós comemorarmos a estátua do rei. E assim foi feito. E quando chegou, que houve a convocação, toda a multidão veio para aquele campo aberto. Lá está todo mundo admirando aquela estátua. E alguém chega e diz: olha, só que o rei fez um decreto: quem não se ajoelhar diante da imagem, quando ouvir o som de um instrumento, tem que se curvar e adorar a imagem do rei. Porque quem não fizer isso vai ser lançado na fornalha de fogo. E aí toca o som dos instrumentos. Aquela multidão se ajoelha, mas tem 3 rapazes lá atrás que ficam de pé. Glória a Deus. Fica de pé. Aleluia. Estão lá atrás. Todo mundo está de joelho. E alguém olha e fala: tem 3 ali que não se ajoelhou. Não, já era. Salve eles. Já era. Não se ajoelharam. E eles vão falando o que está na frente, até que chega no rei. Alguém chega lá: ó rei, tem 3 lá atrás que não se ajoelhou. E eles fazem parte do palácio, eles são funcionários e não se ajoelharam. Todo mundo estava olhando para a estátua. Agora todo mundo começa a olhar para os 3 rapazes, porque abre um caminho no meio daquela multidão, e aqueles 3 rapazes vão caminhando, e todos os olhares agora não estão mais olhando para a imagem, mas estão olhando para aqueles 3 rapazes, que chegam lá diante do rei, e o rei diz: olha, vocês me obedeceram, mas a gente pode resolver isso. Eu mando tocar e vocês se ajoelham. Senhor rei, nós não vamos nos curvar. Então você for para a fornalha. Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós vamos morrer, mas nós não vamos nos curvar. O primeiro olhar na estátua, o segundo olhar nos 3 rapazes. E aí o rei diz agora: aumente 7 vezes mais a temperatura da fornalha. E todo mundo olha agora para a fornalha. O que vai acontecer na fornalha? Você está entendendo? Quem está comigo, diga amém. Aumenta a temperatura da fornalha. Todo mundo está olhando. Lança eles dentro da fornalha. Lançaram dentro da fornalha. Glória a Deus. A Bíblia diz que os que lançaram, só de lançar já morreram. E o rei se levanta do trono e vai olhar para dentro da fornalha. Meu Deus. Aleluia. Quando ele olha, ele vira para a multidão e diz: ei, nós só lançamos 3, mas tem um 4, que é semelhante a um anjo. E eles estão caminhando dentro da fornalha e não está acontecendo nada com eles. Sabe por quê? Princípios são inegociáveis. Eles não negociaram os seus princípios. Aquilo que eles aprenderam em Jerusalém, eles praticaram. Aleluia, Deus. Glória, aleluia. Eles praticaram. Aleluia, Deus. Glória. Não tem como negociar. Não tem como você. O que você tem aprendido, você pode ir morar em outro estado, mas os teus princípios, eles te acompanham. Ninguém tira de você, ninguém arranca de você. Você precisa entender esse nível. O rei diz para ele: peraí, sabe por que o 4º homem estava lá? Aleluia.
o aliançado, para onde ele caminha, para onde ele vai, o quarto homem vai. Não, você não entendeu o que eu disse. Se você é um aliançado, você vive em aliança. Para onde você for, aonde você estiver, o quarto homem vai estar com você para te guardar, para te proteger, para te dar livramento. Ele diz: olha, tira eles. E tira eles. Não aconteceu nada. O perfume continuava o mesmo perfume. Porque o rei vai e cheira eles. Eles não estão nem com cheiro de fumaça. Não queimou nem um fio de cabelo, nem uma roupa, nada, queimou nada deles. Quando você vai ver essa história, você coloca lá, quando ele sai da fornalha, no versículo 30, diz assim: e o rei colocou eles em cargo melhores. Eles foram promovidos. Você quer ser promovida? Você quer ser promovido? Mantenha-se fiel aos seus princípios, que Deus vai se encarregar de te promover. Deus. Então, quando você vive essa visão da igreja, eu não negocio. Não tem como eu negociar. Não tem como eu negociar isso aqui, irmãos. Aqui estão os nossos princípios. Como é que você vai negociar algo que vai contra os teus princípios? Não tem. Não posso negociar. É a visão da sua igreja. Você tem que viver essa visão da sua igreja. Hoje vocês estão caminhando, vocês estão dando hoje uma caminhada para viver aliança. Mas eu não posso estar simplesmente, porque é muito fácil eu andar com essa camisa aqui. Estou aliançado. São as minhas atitudes, são os meus comportamentos que vão me dizer se eu tenho aliança. É o meu caráter, serão as minhas atitudes que vão dizer que alguém vai olhar para mim e dizer: ele tem aliança com Deus, ele tem aliança com a família, ele tem aliança com o pastor, e ele tem aliança com a visão da igreja. São as minhas atitudes que vão me identificar. Amém, Jesus? O nosso Deus é o Deus de aliança. Quando você vai olhar a Bíblia, Deus tinha aliança com quem? Deus tinha aliança com Abraão. Deus tinha aliança com Noé. Então o nosso Deus é o Deus de aliança. Se você for pesquisar na Bíblia, tenho certeza que você vai encontrar para mais de 300 vezes essa palavra aliança na Bíblia. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Ah, pastor, mas isso foi lá no Velho Testamento? Não, no Novo Testamento. Esse é o meu sangue da nova aliança. Na Santa Ceia, quando o pastor vai ministrar a Santa Ceia, que ele vai ler lá, é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. É o sangue de quem? O sangue de Jesus. É o sangue da nova aliança. E para a gente finalizar, aliança com a igreja. Qual é o seu nível de aliança com a sua igreja? Oh, glória a Deus. Amados,
Teve um rapaz que ele chegou na igreja com muitos problemas. Problema financeiro, problema espiritual, problema no seu relacionamento com a sua esposa, estava quase se separando. Chegaram na igreja feridos, machucados, aceitaram Jesus. Glória a Deus. Nós tratamos deles, a igreja tratou deles, irmãos trataram deles, irmãos levavam cesta básica na casa deles. Um irmão da igreja tinha uma porta de emprego para ele, se empregou. A igreja tratou deles. Já se passava algum tempo, a vida já estava estabilizada, os problemas já tinham sido resolvidos. E aí ele vai fazer uma visita numa igreja. Ele vai fazer uma visita na igreja e lá a profetisa que estava lá diz assim para ele: Deus está me revelando que aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. E aí, chega um belo dia, ele chega lá na igreja, depois que terminou o culto, ele veio comigo e disse: pastor, eu vim aqui porque eu quero que o Senhor me abençoe. Eu disse: você vai viajar? Você vai para outro estado? Você vai fazer uma viagem demorada? Ele disse: não, pastor. Não, mas por que você veio pedir a bênção? Porque sexta-feira, pastor, eu fui no culto na igreja, o amigo meu convidou, e lá tinha uma profetisa, e ela disse que lá é o meu lugar. Eu disse: foi mesmo? Aí eu vi, por isso que eu vim pedir a bênção. Isso é mesmo? Eu disse: tá, mas antes de eu te abençoar, eu vou falar uma coisa para ti. Talvez tu nunca ouviu falar dessa forma, mas tu vai ouvir agora. Primeira coisa, a sua atitude de alguém ingrato. Você está sendo ingrato. Não, pastor, eu estou ouvindo a voz da profetisa. Profeta na tua vida sou eu. Porque quando tu chegou aqui todo arrebentado, quem foi que cuidou de ti? Quando tu chegou aqui na igreja, quem foi levar a cesta básica lá na tua casa? Agora tu tem a cara de pau de dizer para mim que aqui não é mais o teu lugar. Glória a Deus. Depois de tudo que nós fizemos por ti, depois que o irmão ali, aquele irmão ali, também aquele irmão ali que está ali, ele te levou para te trabalhar lá na empresa dele, e até hoje tu está trabalhando lá. Essa voz que tu ouviu não é a voz de Deus. Sabe qual foi a primeira voz de Deus que tu ouviu? Foi quando Deus te mandou para cá. Porque foi aqui que você foi tratado, foi aqui que você foi abençoado. Agora você está sendo ingrato a esta igreja, você está sendo ingrato às pessoas que cuidaram de você. Isso se chama ingratidão. Sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou diante do altar. E ele colocou a mão sobre o altar. Eu fiquei olhando aqui. Será, meu Deus, que vai ter alguma coisa aqui? Ele colocou a mão no altar. E ele disse assim: eu sou desse altar.
nesse altar. Aleluia. Porque eu nasci nesse altar. E eu fiquei assim. Aí eu disse assim, ele se levantou e disse: pastor, me perdoe. Me perdoe. Eu disse: mas quem estava falando contigo? Ele disse: era Deus. Deus estava falando comigo. Eu ouvi o nome de Deus dizendo: te ajoelhe. Eu me ajoelhei. Agora diz que você é desse altar, porque eu te trouxe para este altar. E como é que tu queres abandonar este altar? Porque assim, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Quando você vai mudar para um outro lar, que você vai mudar para uma outra cidade, isso é compreensível, que vai ficar distante para você. Foi o que aconteceu. Eu estou dando testemunho aqui para você entender. Teve um irmão que ele ia dali da entrada do Maguari, ele ia lá para a igreja, lá no Monteiro. Essas coisas assim que Deus, né, faz assim, que às vezes a gente quer entender, mas não tem como entender, porque é Deus. Que às vezes tem coisas que a gente quer explicação, mas não tem explicação. Eu sempre digo para a pessoa, às vezes a pessoa diz: pastor, tem como o senhor me explicar isso? Por que aconteceu isso? Por que? Rapaz, só tem um jeito, morre, chega lá no céu e pergunta: Senhor, por que foi que aconteceu aquilo? Porque tem coisas que não tem como a gente explicar. São coisas de Deus. E aí esse irmão, olha só, você ia para lá, pegava o ônibus aqui, ia para lá. E quando foi que eu conversando com ele, eu disse: por que você por onde? Pastor, eu disse: não, pastor, o senhor não vai acreditar. Eu disse: não, mas fala que eu acredito sim, porque tu está aqui. Ele disse assim: pastor, eu vim para tomar um banho na praia. Foi. E quando eu passei aqui na frente da igreja, eu ouvi uma voz. A voz dizia assim: entra neste lugar. Mas eu passei, eu fui embora. E aquela voz ficou na minha cachola aqui. Eu fui para a praia, fiquei lá na praia, comi um peixe frito lá e tal, na Praia do Amor. E depois fui embora para casa. Pastor, eu sonhava, eu tive um sonho. Esse sonho me mostrava exatamente aquela cena, eu passando na frente da igreja e aquela voz dizendo: entra na igreja. Foi que eu passei a vir frequentar a igreja. Pronto, eu venho de lá. Deus abençoou aquele irmão, que ele comprou um carro. Aí ia de carro, a igreja e tal. Aí, há uns 5 meses atrás, aí, ele chegou lá com o pastor. Bem difícil para vir para cá. Gasolina. A gasolina está cara. Eu disse: é mesmo. Falei para ele assim: diz uma coisa, tu acha que Deus te deu esse carro para quê? Deus, aleluia, Deus. Acho que Deus te deu, Deus te abençoou para te comprar esse carro para quê? Porque Deus estava vendo o sofrimento que tu vinha de ônibus. E Deus agora disse: não, vou te abençoar, que é para ti de carro. Agora tu já está procurando um motivo para te ouvir mais para a igreja, para botar gasolina para carro. Também foi só essa. Quando foi agora, acho que faz uns 5 dias, 5 a 7 dias, ele me chamou: trouxe um presente aqui para o senhor, vocês estão vendo? Trouxe esse queijo aqui. Esse queijo bufa, queijo de bufa. O Marajó fui dar uma volta. Você foi mesmo? Foi de carro? Foi de carro. Não, pastor, cara, a gasolina está barata. Digo:
vender porque a gasolina baixou o preço. E tu ia perder a bênção. Então tem coisas na nossa vida que a gente precisa ter um entendimento. Então você foi chamada para esta igreja. Amém, Jesus? Eu quero dizer para você que está aqui, se você está aqui, mas você é membro de uma outra igreja, eu quero dar uma palavra para você. A sua igreja é aquela que você se congrega. Aquela é a sua igreja. Porque de repente você está aqui visitando. De repente você está aqui visitando. Eu sou uma pessoa muito franca nessa questão. Mas, pastor, eu estou vindo aqui porque eu me mudei aqui para perto, estou aqui perto. Esse é o caso. Mas se você está aqui porque você brigou com alguém, ou porque você não gosta do pastor que está lá, ou da pastora que está lá, aquilo que o pastor falou, se rebelião fosse bom, Deus não tinha dado uma bicuda no Satanás de lá, não tinha mandado ele embora de lá. Porque você tem uma aliança, com aquela igreja. Glória a Deus. Agora, se você quer fazer a coisa correta, você vai chegar lá para o seu pastor, você vai lá falar com o seu pastor, conversar com o seu pastor, e você vai ouvir a voz do seu pastor. O que ele disser para você, aí você faz. Amém, Jesus? Amém. Porque você que nasceu aqui, você que vem caminhando aqui, eu vou te convidar hoje. Eu vou te convidar hoje. Porque você é desse altar. Amém, Jesus? Você é desse altar. Você pertence a este altar. E a gente precisa ter isso. Olha, deixa eu explicar aqui para você que a gente, isso aqui, a gente tem uma classe dos recabidos. Aqui fala tudo sobre aliança. Toda pessoa que aceita Jesus, toda pessoa que vem se reconcilia, aceita Jesus, se reconcilia, é batizado, ele vai para essa classe aqui. E o professor dessa classe faz de tudo para essa pessoa firmar uma aliança. Aqui a gente aprende sobre aliança, fidelidade na aliança, fidelidade com o pastor, fidelidade com a igreja, com a visão da igreja, com a família, com Deus. São 5 princípios. Depois que ele passa por essa classe 2 meses, ele vai para a classe do discipular. E o professor dessa classe sou eu. E a gente, no mesmo tempo que a gente dá o mel, a gente dá de nova. Né? Tem gente que gosta só de melzinho, né? Mas você vê uma andiroba é boa? Cupaíba, então, né? Cupaíba, você pegou um pote, passa a cupaíba, rapidinho fecha. Mas coloca a ponta do pouquinho da cupaíba na tua línguazinha para você ver. Ou coisa ruim, mas é boa. Mas é bom. E hoje você vai fazer uma aliança com esse altar. Glória a Deus. Amém? Pastor, estou aqui já estou aqui há 1 ano, já estou aqui há 2 anos, então você é daqui dessa igreja. Você já é membro daqui, você já é líder dessa igreja. Por isso eu quero convidar você que está aqui. Você que é líder dessa igreja, diáconos, diaconisa, todos os líderes.
Eu gostaria que você, não sei se vai dar aqui para todo mundo, mas eu queria convidar todos os líderes para subirem neste altar. Você que é líder, todo diabo, deixa a parede aí agora um pouco e venha aqui no altar.